Na década de 20, Ribeirão Preto viveu um apogeu econômico. A produção de café dava à cidade o título de Petite Paris, a pequena Paris do Brasil. Em 1928, iniciava a construção, bem no centro da cidade, de um grande teatro de ópera. O projeto foi inspirado em casas de espetáculos clássicas da Europa. A reportagem com Tadeu Donizete. O Teatro Pedro II foi inaugurado em 8 de outubro de 1930 e retrata a imponência da Sociedade Cafeeira dos Barões de Café, em Ribeirão Preto, no início do século XX. Professor Marcos, como surgiu a ideia de fazer um teatro de ópera no interior de São Paulo nos idos de 1920 e 30? Bom, naquela época, segundo consta os livros, em 1926 e 27, um senhor que a gente deve muito, o senhor Meira Júnior, ele era um dos diretores da cervejaria Paulista, e aí ele pediu para um arquiteto, Hipólito Pujol, que veio de São Paulo para construir um teatro de ópera. Mas não apenas um teatro, ele queria um teatro que ficasse marcado para o resto da vida e que na época, aqui nesse teatro cabiam 2.500 pessoas para assistir às mais variadas óperas que vinham de São Paulo e do Rio de Janeiro. O teatro passou por várias mudanças ao longo de sua história. Nos anos 60, uma reforma descaracterizou, deixou de ser teatro e passou a ser uma sala de cinema, perdendo todo o seu glamour. Quando esse teatro passou por um incêndio em 1980, ele ficou quase 11 anos fechado. Lembrando que quando aconteceu o incêndio, o teto do teatro ele desabou junto com o lustre e foi pedido para que a artista plástica Tomi Otaki, que ela fizesse uma intervenção. O que ela fez? Como nesse teatro estava sendo colocado pontos d'água, sprinklers, pelo teatro inteiro, para evitar incêndio, ela fez o teto com gesso branco e gesso verde musgo por fora e o gesso branco por dentro, nas ranhuras lâmpadas brancas, para representar a imagem de um mar, a imagem de água. E o lustre, que pesa 1.200 quilos, ela fez em forma de gota d'água. Ela denominou essa intervenção como um encontro das águas. Para quê? Para que a gente sempre lembrasse que esse teatro precisa ficar protegido e preservado e que nunca mais aconteça um incêndio nessa menina dos olhos de Ribeirão Preto. A restauração conseguiu trazer de volta a sua beleza de quando foi inaugurado nos anos 30. A equipe restauradora, para restaurá-lo, teve de aprender a extinta técnica do espoveiro, uma raridade arquitetônica decorativa que emoldura todo o espaço. Como que faz para conhecer essa estrutura magnífica aqui do Teatro Pedro II? É gratuito? Sim, aqui em Ribeirão, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia e das 15 às 17 horas, numa visitação de mais ou menos 30 minutos, você percorre os 4 ambientes do teatro, você pode tirar fotos e a gente conta um pouquinho da história para que você possa entender um pouco melhor a história do teatro de ópera em Ribeirão Preto. Tadeu Donizete para a Rede Vida de Televisão.